não é ficar se de autodiagnosticando aqui. Quem faz o diagnóstico nosso é o psiquiatra. O diagnóstico do borderline é muito complicado. É um diagnóstico que leva. O que eu estou fazendo aqui? Leva muitos anos. Rafael, você entrou, mas acho que vai sair para não pensar besteira. Então, Rafael, fica. A gente precisa aprender a enfrentar as coisas, né? Não tem por que pensar besteira. A gente simplesmente. Você provavelmente não tem borderline, não é borderline, e você vai ver que a coisa não é tão horrível quanto parece. Então, mas, Rafael, o momento bom só vai chegar se você aprender a enfrentar. Eu já contei várias vezes no grupo que eu era tão impressionável que eu não podia assistir nada na televisão. Tudo. Se fosse política, eu achava que o país já tinha ido para o inferno, que o mundo ia acabar, que as pessoas iam morrer, que todo mundo é assaltado o tempo todo. Eu não conseguia ir ao banco de medo. O que eu fiz para conseguir fazer isso? Eu enfrentei. Eu comecei a assistir Datena todo dia. Olha que o Datena, eu quase morria para assistir o Datena. Mas para tirar essa sensibilidade enorme, né? Porque não dá para viver desse jeito, apavorado com tudo. É muito ruim, né? Bom, então vamos falar do borderline aqui. Ai, ai, ai. Bom, eu fiz uma sugestão para o Rafael, mas se ele não quiser ficar, fica à vontade, né? Aqui nada é obrigado. Bom, o transtorno de personalidade, o borderline é um transtorno da personalidade. Então, o que seria a nossa personalidade, né? A personalidade é uma organização dinâmica dos traços do interior do eu, formados a partir dos genes particulares que herdamos, das existências singulares que experimentamos e das percepções individuais que temos no mundo, capaz de tornar cada indivíduo único em sua maneira de ser, de sentir e de desempenhar o seu papel. Portanto, a nossa personalidade, ela é um conjunto de coisas, ela se forma, né? A partir dos nossos genes, todas as experiências da nossa vida e como nós percebemos o mundo, né? Todas as coisas, nós temos o nosso jeito individual de perceber. E a nossa personalidade é esse conjunto todo, é formado disso tudo. Isso faz com que a gente seja quem é. Dessa forma, o ser humano não pode ser considerado como um produto exclusivo de seu meio. Muitas pessoas acreditam que é só educação, é a maneira que a gente foi criado que vale. A gente vai se tornar naquilo que a gente foi criado. Mas não é bem assim, porque nós não somos produto só do nosso meio. Nós somos também produto do nosso meio. Tal como um aglomerado de reflexos condicionados pela cultura que o rodeia e despido de qualquer elan mais nobre de sentimentos e vontade própria. Não pode, tampouco, ser considerado um punhado de genes, resultando numa máquina programada a agir desta ou daquela maneira, conforme teria agido exatamente os seus ascendentes biológicos. Ou seja, você seria uma cópia dos seus ascendentes se você fosse só resultado dos seus genes, né? Então, o meio ambiente, a maneira que você foi criado, não interferiria na maneira que você é. E, no entanto, interfere. E borderline, a palavra borderline vem do inglês, limítrofe, significa limítrofe, e assim, significa algo que está no limite entre duas coisas, que nesse caso seria a neurose e a psicose. Mas isso aí é uma definição tanto quanto antiga, né? Na realidade, hoje em dia se pensa assim,
A pessoa borderline é aquela pessoa que vive no limite, ou seja, ela é exagerada em tudo aquilo que ela faz. Ela faz tudo com paixão, né? O transtorno de personalidade borderline caracteriza-se por instabilidade emocional, desregulação afetiva, sentimentos intensos polarizados em tudo ótimo ou tudo ruim. Então, ela vive nesses extremos. Angústia de abandono e angústia de invasão que acabam levando a muitos comportamentos impulsivos e perigosos. É porque ela não lida, a pessoa que é borderline, ela não sabe lidar com a rejeição, né? Então, ela basicamente também difere do borderline, porque o borderline é um transtorno de humor, qualquer hora nós vamos falar mais da bipolaridade, aliás, né? Muitas pessoas confundem transtorno de personalidade borderline com transtorno de humor bipolar, né? O bipolar, ele muda o humor e ele não tem um vínculo com alguma coisa para mudar esse humor. Já o borderline, ele tem um vínculo com a afetividade, ele não consegue lidar com a rejeição. E ele muda o humor dele baseado em qualquer coisinha que o faça se sentir rejeitado. Tem um psiquiatra, ele é psiquiatra e psicoterapeuta, ele é Saci, coordenador do ambulatório integrado dos transtornos de personalidade do impulso do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele estuda esse distúrbio há 15 anos. Para ele, o transtorno borderline tem cura. Os sintomas podem ser controlados até desaparecerem. E é a terapia que vai fazer com que a pessoa borderline se cure, e ele acredita que se não se curar, o transtorno borderline pode regredir, né? E sumir sozinho. O tratamento inclui medicamentos, terapia e apoio de familiares. Os sintomas diminuem com a idade e costumam desaparecer completamente entre 30 e 40 anos. Comemora Saci. Também por isso é importante que o portador da disfunção consiga evitar perdas irreparáveis. O que ele quer dizer com isso? Que como existe um nível alto de pessoas que se suicidam no transtorno borderline, então tem que evitar que a pessoa se mate, porque depois pode vir a cura, né? E aí ela não foi beneficiada com isso. Apoio de familiar é difícil porque normalmente as pessoas não entendem o que é. Eles acham que você é só uma pessoa complicada, difícil de lidar. Então, Eliane, não é só receber e aceitar um não, né? Não é tão simples assim. Normalmente, o transtorno de personalidade borderline é diagnosticado na adolescência, quando a pessoa se apaixona pela primeira vez. E ela é rejeitada por um namorado, por alguém, né? Algum problema desse nível afetivo. E a partir dali ela começa a desenvolver essa obsessão, né? Ela desenvolve uma carência e esse medo de perder, ser rejeitada, ela começa a fazer coisas sempre no limite, sempre no limite. Ela se torna obsessiva em todos os campos, né? Quer dizer, lógico que não é uma pessoa que faz tudo isso, né? Cada uma pega um campo para ser obsessivo. E como ela é muito carente, ela gruda muito na pessoa, as pessoas costumam achar que ela é muito possessiva. E os outros não querem lidar com isso, né? A pessoa que quer uma vida, euzinha. Mas, Georgia, você entendendo que isso é da sua patologia e por que você ficou assim, você pode mudar, entendeu? Você pode mudar, porque o tratamento psicoterápico
do transtorno de personalidade borderline é reconstruir a sua personalidade. Porque a sensação maior que o borderline tem é de um vazio, é de um oco interior. Ele tem um problema de identidade, né? Ele não sabe dizer quem ele é, porque ele fica focado obsessivamente no outro, tentando pegar essa Larissa. Essa sou eu. Pera, não, vamos mais adiante, gente. Então, se vocês entenderem direitinho, vocês vão ver que isso tem conserto, que isso é um transtorno. O que é personalidade, gente? A personalidade é uma coisa formada. Se vocês estão com transtorno numa coisa que é formada, que não são os seus genes que ficam ditando isso pode ser mudado, concorda comigo? Isso pode ser mudado. Basicamente, existem dois tipos de borderlines. O explosivo, né? A borderline explosivo, que grita, ela quebra as coisas, ela faz aquele escândalo por qualquer coisa e depois ela se arrepende profundamente. Aí ela vem atrás, ela pede desculpa, ela fica apavorada, tudo com medo do quê? De ser rejeitado. Basicamente, ele não consegue lidar com a rejeição. E tem a implosiva, aquela que sofre e costuma se autodestruir, porque ela não consegue lidar com o que o Bernardo está falando, meu critério, diagnóstico de transtorno de personalidade. Eu acho que passar pelo diagnóstico muitas vezes é mais difícil do que encarar o problema. Por isso, acho que as pessoas se recusam a encarar. Pois é, Bernardo, ninguém quer ter problemas, né? Quando eu tive síndrome do pânico, principalmente quando eu tive toque, síndrome do pânico não, porque era uma doença que eu conhecia bastante, várias pessoas na minha família tiveram, tive amigas que tiveram, mas o toque é uma doença que as pessoas costumam rir da gente, né? Parece uma coisa tão idiota, né? Por que você fica repetindo todas aquelas coisas, né? Porque o toque é muito mais do que só repetição de tarefas ou essas coisas de colocar tapetinho no lugar ou quadro no lugar ou lavar a mão muitas vezes. Isso daí é uma maneira simplista de ver o toque, né? No toque, o toque é uma doença cansativa e muito difícil porque você tem pensamentos obsessivos terríveis, né? E você acha realmente que você controla a humanidade, que você controla todos os acontecimentos do mundo, que você acha que se você não fizer aqueles rituais, o mundo vai, alguma coisa vai acontecer de ruim para sua família ou para você. Então ninguém quer ter problemas, mas a melhor maneira de lidar com qualquer problema que a gente tenha é enfrentar. E você não precisa acreditar no primeiro médico que você vá, porque médico também é ser humano, o médico também erra, o psicoterapeuta também erra, o psicólogo também erra, pai e mãe erra. Não adianta você falar assim, meu pai não fez isso para mim, ou, eu fui abusada quando criança, ou isso, aquilo. Gente, o que passou, passou. Não vai mudar, ninguém tem o poder de mudar o passado. Então, nós temos que pegar daqui para frente e ver o que é que a gente pode fazer de bom para a gente, para ter uma qualidade de vida. Portanto, a melhor maneira é informação, buscar informação. Google, o pessoal busca muita informação no Google. Busca no Google, busca aqui, busca em livro, converse com pessoas, mas não acredite na primeira vez em todo mundo. Né? Você é um ser inteligente, porque nenhum desses transtornos mexe com a inteligência da pessoa. Quem tem síndrome do pânico não deixa de ser inteligente. Quem é borderline não deixa de ser inteligente. Bipolar não deixa de ser inteligente. Então, vocês têm capacidade de discernir aquilo que estão falando. Separa o joio do trigo, né? Você fala assim, isso aqui faz sentido na minha cabeça, mas aquilo não faz sentido na minha cabeça. Eu fiz isso por anos para me curar da síndrome do pânico.
Eu fui atrás de tudo. O Gaspareto, bom. Aí o padre tal que fala legal. Eu sei lá, ó, vou lá no benzedor, vou fazer cirurgia espiritual. Eu vou fazer qualquer coisa para me curar. Desde que eu não me, né, não vou me matar, não vou me mutilar, não vou tomar nenhum remédio assim que qualquer pessoa indique, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa inteligente, né? Porque eu tenho razão, eu tenho discernimento. Eu não vou fazer um negócio, uma besteira dessa. Bom, então, vocês entenderam, nem todo borderline aqui, ele se autila, ou ele se destrói usando drogas, essas coisas. Por quê? Porque existem dois tipos, o implosivo e o explosivo. O explosivo, ele vai atacar as coisas, ele vai quebrar coisas, ele vai ser muito agressivo. E o implosivo é que ele vai se automutilar, ou usar drogas, ou usar bebidas, essas coisas. Existe chance de ser os dois? Gabriela, existe a chance de ser os dois, infelizmente. Né? Você pode ser uma bipolar borderline. Agora, o médico deve ter dito alguma coisa. Então, nós vamos fazer. Oh, meu Deus. Nós vamos falar assim um pouquinho mais no detalhe a característica de um paciente com transtorno de personalidade borderline. A primeira coisa, né? O que mais define o borderline é o medo de abandono. É uma necessidade constante, agoniante de nunca se sentirem sozinhos, rejeitados e sem apoio. Esse é o que mais define o borderline. Se você pegar uma pessoa, você entrar no grupo de bipolares, você vê bem que nem todos aqueles bipolares que estão lá, a maioria não tem esse problema aqui, de abandono, de se sentir sozinho. Eles têm outra relação com a afetividade. E não sei por que confundem tanto transtorno de personalidade borderline com bipolaridade. Eles têm dificuldade de administrar emoções, né? Porque eles não lidam bem com a rejeição, então não conseguem administrar emoções. Eles são impulsivos, né? Fazem as coisas assim, deu na cabeça, faz. Instabilidade do humor, né? A oscilação de humor do distúrbio ou transtorno afetivo bipolar duram semanas ou meses. Já o transtorno de personalidade borderline tem oscilações de minutos, horas, dias, mas é diferente. Por exemplo, o do bipolar, ele muda assim, sem razão nenhuma. O do borderline não, ele se levanta. Se a pasta de dente estiver fora de lugar, ele pode se tornar agressivo na hora, porque aquilo lá pode acabar com o mundo dele naquele dia. Eles são assim, porque eles são só emoção. Só emoção. Essas oscilações de humor incluem depressões, ataques de ansiedade, irritabilidade, ciúme patológico, hétero e autoagressividade. Uma paciente marca a consulta informando que está super deprimida, querendo morrer. No dia seguinte, ela chega à consulta bem humorada, bem vestida, maquiada e vaidosa. Né? Por quê? O paciente, a pessoa, o borderline, ele pode fazer o seguinte, ele tá lá assim, brigou com o namorado, nossa, meu mundo vai acabar, nossa, eu não dou conta disso, não, ele era tudo para mim, no dia, chega uma amiga e fala alguma coisa legal para ela, né? Fala, vamos passear, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ela sai dali, bota a roupinha legal, bacaninha, e sai numa boa. Ela já até esqueceu daquele outro negócio. Então, mas tem um motivo, entendeu? Tem um motivo por trás dessa mudança de humor. Comportamento autodestrutivo, se machucar, se cortar, se queimar. As portadoras de borderline dizem que se machucam para satisfazer uma necessidade irresistível de sentir dor ou porque a dor no corpo é melhor do que a dor na alma. Na realidade, este é o grande motivo.
a dor é melhor do que a dor na alma. Porque, por menos que a gente imagine, a dor na alma é muito, muito doída. Tem tentativas de suicídio, mais frequentemente é tipo impulsivo do que planejadas, né? Elas sentem aquele vazio interior tão grande que elas não veem motivação para viver e tentam se matar, não porque planejaram isso, né? Quando a pessoa começa a planejar muito o suicídio, ela provavelmente é uma pessoa depressiva, ela tem depressão, ela não é do tipo borderline. Mudanças de planos profissionais, de círculos de amizade, problemas de autoestima. A autoestima do borderline é praticamente zero. Borderline se sente desvalorizados, incompreendidos e vazios. Não têm a visão muito objetiva de si mesmos, porque eles não sabem quem são eles. E é nisso que a terapia vai tratar. Porque borderline se cura com terapia. Os medicamentos, que é usado muito a quetiapina, não sei se eu acertei, quetiapina, é isso aí. Porque é um remédio que vai ajudar nesses sintomas todos, mas como que você vai lidar com problemas afetivos com remédio? Né? Então, na realidade, é a terapia que vai mudar isso daí. São muito impulsivos, né? Idealizam pessoas recém-conhecidas, se apaixonam e desapaixonam de maneira fulminante. Esse é algo que vocês prestem atenção. Não tem pessoas que são assim, a conhecer, poxa, você é meu ídolo, você é maravilhoso, você é tudo. Aquele professor, aquele cantor, aquele isso, aquele aquilo, ela não conhece a pessoa, mas ela acha que aquilo é tudo, né? E se apaixona e desapaixona assim, do nada, porque aquilo lá não tem substância, né? Aquilo lá não tem raiz, não tem racional, não tem nada, né? É assim, pura emoção. Desenvolve admiração e desencanto por alguém muito rapidamente. Olha, ela pode falar assim, eu amo a Dadá, amo. A Dadá falou, Dadá, você faz isso para mim? Ah, não posso fazer. Pronto, eu odeio a Dadá. Na mesma hora que ela me ama, na mesma hora ela me odeia. E para a gente saber disso, é bom porque eu não posso levar isso em consideração. Porque senão eu vou ficar com raiva do mundo, né? Porque as pessoas chegam assim, mano, não é possível que a pessoa, 2 segundos atrás ela me amava, 2 segundos depois ela me odeia, mas me odeia mesmo, né? O negócio deles é ou ama de paixão ou odeia mesmo, né? Então eles criam situações idealizadas, sem que o parceiro objeto do afeto muitas vezes nem tenha ideia de que o relacionamento era tão profundo assim. Né? É aquelas pessoas que têm aquelas amigas do peito, né? Aquelas amigas assim que, nossa, nunca vou te trair, amiga. Não, olha, eu tô aqui para você, amiga. Do... é porque eu sou sempre a culpada. Mas, o que eu tô falando aqui? Então, depois a amiga saiu com a outra amiga, né? E ela se sentiu rejeitada. Olha lá, aquela vaca lá, né? Ela já foi pro lado da outra lá. Ela me traiu. Quer dizer, eles levam assim, levam no último, né? No último nível a coisa, né? Mi, olha, não sei se posso falar da história do aniversário, né? Que você falou que a pessoa não cumprimenta você no dia do aniversário e você fica muito chateada. Então, vou usar só isso como exemplo. Isso não significa que você seja borderline, né? Eu, como disse no começo, todos nós temos traços borderline, traços bipolares, todos nós temos, né? Porque nós somos bem complexos, né? O ser humano é bem complexo.
Então, se você sabe que você tem um traço desse, que é um traço borderline, significa que você sofra do transtorno e que isso te prejudica, isso faz com que você se sinta mal, isso daí é um traço da personalidade. Personalidade pode ser mudado a partir da maneira que você olha as coisas de outro jeito, por outro ângulo, né? Entendendo que, por exemplo, as pessoas não se lembram do nosso aniversário, às vezes não é porque não querem, é porque às vezes elas estão mergulhadas em outros problemas, coisas delas, né? Ou porque simplesmente não gostam da gente, não tem intenção nenhuma de lembrar, ou porque não dão importância para esse tipo de evento, como aniversário, por exemplo. Eu citei lá para o meu marido naquele dia. O meu marido, ele não dá importância, ele esquece até o aniversário dele. Como é que ele vai lembrar dos outros? Ele não dá importância para isso, né? Então, se você entender isso, você começa a tirar essa sensibilidade a respeito de cumprimentar em aniversários. A pessoa esqueceu. Muitos se lembraram. E dá mais importância para quem se lembrou de você do que para quem não se lembrou de você, né? Porque com certeza muita gente se lembrou. Então, a alta sensibilidade a qualquer sensação de rejeição. Pequenas rejeições provocam grandes tempestades emocionais. O borderline, ele é assim, ele vive no limite, né? Uma rejeição, por pequena que seja, por uma coisa banal, causa uma tempestade emocional. Uma pequena viagem de negócio do namorado ou marido pode desencadear uma tempestade emocional completamente desproporcional. Acusações de rejeição, de abandono, de não se preocupar com as necessidades dela, de egoísmo, traição, quer dizer, ela condena a pessoa à morte. Por quê? Porque a pessoa foi fazer uma viagem de negócios, né? Boa noite, Sueli. E a pessoa precisa fazê-lo, não pode viver a vida em função do outro, né? Porque alguém tem que ganhar dinheiro para sustentar, não é? Outra, a mistura de idealização por alguém e a extrema sensibilidade a pequenas rejeições que fazem parte de qualquer relacionamento. São a receita ideal para os relacionamentos conturbados e instáveis, para rompimentos e estabelecimento imediato de novos relacionamentos com as mesmas idealizações. De novo, eu quero lembrar que tudo isso faz parte da personalidade. Portanto, pode ser mudado. Porque muitas pessoas falam assim, eu sou assim. O fato de você ser assim não significa que você não possa mudar isso. Se você está sofrendo, mude. Agora, mudar não é fácil e não é do dia para a noite. Então, Georgia, mas você tenta ser diferente, mas você sabia disso? Porque as pessoas precisam saber onde mora o problema. É a mesma coisa que eu falo para o pessoal da síndrome do pânico. Quem tem síndrome do pânico tem o seu ser reprimido. Você precisa saber o que é isso para lutar contra isso. Né? Porque senão não adianta você lutar só com as coisas que você acha, né? Você precisa saber exatamente onde mora o seu problema. E continue lutando, viu, Jorge? Porque tem jeito. Pare de me reprimir. Agora eu não quero mais. Não, eu solto a franga, né, Nilceia? Eu quero ser do jeito que eu sou. Quando comecei a segurar meus chiliques, fiquei com síndrome do pânico. Então, você segurou os seus chiliques e ficou com síndrome do pânico. Agora, você entendeu por que você tinha chilique? Síndrome do pânico se cura quando você combate causa. Então, primeiro você precisa entender por que da sua insegurança, o porquê da sua, né?
Por que você teve síndrome do pânico? Agora você já começou a saber. Porque eu reprimi o quê? Os meus chiliques. Agora, por que que você estava chilique? Igual a Lucila falou para o Bernardo. Antes dele beber, ele teve problemas que o levaram a beber. É com esses problemas que levaram a beber que você tem que lidar. Né? Porque se você lidar com isso, você resolve isso, você não bebe. Se você não bebe, quando você quer parar de beber, você não lida com a abstinência do álcool. Entendeu? Então, Larissa, se você se soltar, você melhora. Se você passa a ter chilique de novo, você melhora da síndrome do pânico. Mas talvez não melhore o relacionamento na vida com as pessoas. Por quê? Porque ninguém quer uma pessoa do lado que tem chilique toda hora. Então você precisa também entender por que é que você tem chilique toda hora. Que importância você dá tanto para o que as pessoas fazem que te provoca um descontrole emocional diante de tudo que elas façam. Existem coisas que as pessoas nos fazem e que realmente causam um chilique. E eu vou te falar, tem vezes que eu tive vontade de sentar a mão na cara mesmo. Essa que é a verdade. E me arrependo às vezes de não ter sentado a mão na cara. Mas enfim, ainda bem que não sentei. Mas tem coisas que têm razão para isso, né? O problema é quando a gente dá chilique por qualquer coisa. Normalmente o chilique tem a ver com mimo, né? O que é o mimo, né? A pessoa não lidar bem com a frustração, né? Tem que ser do jeitinho dela. Então a Mi está falando lá que o que eu estou falando é pura verdade. Eu vivenciei isso sobre o álcool. A gente faz alguma coisa por alguma razão, né? Por exemplo, na síndrome do pânico, a gente mente muito, né? A gente esconde os motivos pelos quais a gente não diz um não, né? Ou a gente não quer ir em algum lugar, a gente porque acho que vai passar mal, a gente mente. São escapes. A mente mente muito, né? Porque a gente não está acostumado a lidar com a verdade e falar assim, porque a gente não aguenta crítica, né? A gente tem um horror de ser criticado, de que alguém fale que a gente está errado. Então, cada patologia tem as suas motivações, suas causas, né? E isso que causa, por exemplo, a ansiedade, o medo. Por que que você tem medo de tudo, né? E de tudo, de nada, é uma confusão na síndrome do pânico. Você não sabe direito nem do que é que você tem medo. Por quê? Porque você já mentiu tanto, você já se auto-boicotou tanto, que chega uma hora que você não sabe mais quem é você. Do que é que você gosta. Pelo que você vai lutar nessa vida. Então, qualquer pessoa que fale qualquer coisa, você acaba sentindo coisas ruins, entendeu? E aí você culpa todo mundo que está lá fora das coisas que você sente. Quando você deveria ir dentro e falar assim, gente, a pessoa falou isso. Foi para mim, não foi para mim, mas por que que eu me senti mal? Por que que eu senti isso? Eu não quero sentir isso. O que é que eu tenho que mudar para não sentir mais isso? Né? Então, o diagnóstico do borderline, ele é feito baseado nisso aí. Ó. O médico vai checar iniciativas exageradas para evitar o abandono real ou imaginário. No outro domingo, eu falei que às vezes o borderline inventa histórias dramáticas. Para quê? Para que as pessoas deem atenção. Não é um simples mentir. Eu não estou falando que ele está inventando porque ele é mau, porque ele é uma pessoa ruim. Nós, inclusive, aqui não temos o objetivo nenhum de falar que ninguém é ruim. Nós estamos falando de patologia, nós não estamos falando de caráter aqui.
Eu espero que nem tenha que falar de caráter, porque para caráter para mim, mau caráter para mim, eu não vou perder tempo com a pessoa, né? Nós estamos aqui para informar a respeito de patologias. Então, o borderline, ele pode inventar situações dramáticas para chamar atenção. Por quê? Porque ele tem medo de ser abandonado, né? Ou se ele imagina que vai ser abandonado, se ele pode não ser um abandono real, né? Pode ser um abandono imaginário. Ele acha que a pessoa não vai dar mais atenção, que a pessoa esquece ele. Então ele precisa inventar cada vez uma coisa mais terrível para a pessoa ficar com pena e para a pessoa dar atenção, né? Isso não é uma mentira, isso não é mau caratismo, isso é da patologia. Padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizados por alternâncias entre extremo de idealização e desvalorização. Por isso, quando você vai ao médico, uma consulta com um psiquiatra não pode ser uma consulta de nem de 30 minutos, é muito pouco, porque você vai ter que falar como que você se relaciona com as pessoas, né? Que você idealiza, que depois você se sente, se desvaloriza rapidinho, a menor rejeição você se sente mal. Então você tem que contar como é que você se sente, né, para o psiquiatra. Outro ponto é a perturbação do senso de identidade, instabilidade em relação à autoimagem, ou a percepção de si mesmo de modo marcado e persistente. Então, se você perguntar para um borderline como ele não sabe dizer. Poxa, o seu psiquiatra é mais louco. Normalmente eles são mais loucos que nós mesmo, viu? Isso aí também é bem comum. Impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente prejudiciais, né? Então eles têm que analisar. Olha, o psiquiatra tem que analisar tudo isso para chegar à conclusão. Normalmente demoram anos um diagnóstico de borderline, porque o borderline ele não procura quando ele está deprimido, porque a depressão dele pode mudar em instantes, quando ele vê uma outra motivação para feliz. O borderline ele procura o médico quando ele foi rejeitado por alguém e aí ele passa a se sentir vazio. É uma dor imensa de vazio, né? Aí ele procura o médico para entender o que é, para se queixar desse vazio aí. Porque aí ele começa a quebrar coisas, é impossível, ele começa ou se cortar, tudo por conta disso. O problema dele é vinculado ao afetivo. Comportamento suicida recorrente, gestos, ameaças ou comportamento de automutilação, instabilidade afetiva devido à reatividade marcante do humor. O que é reatividade do humor? O humor do borderline ele muda em reação a alguma coisa. Diferente do bipolar, que ele muda por causa da química do cérebro, ele simplesmente vira, né? O borderline, ele reage contra alguém. A Eliane vai sair. Ok, boa noite para você, Eliane. Obrigada por ter vindo. Então, a sensação crônica de vazio, que eu já falei, raiva inapropriada e intensa ou dificuldade para controlá-la, ideação paranoide passageira e relacionada ao estresse ou a sintomas dissociativos graves, né? Tem muitos borderlines que têm a desrealização e despersonalização, que são transtornos dissociativos, né? A pessoa sai fora da realidade. É que é muita coisa para falar também, e a gente também não quer impressionar. Que o Rafael falou que ia sair, a Lucília e eu, a gente toma cuidado também para não ficar falando muita coisa que de repente possa impressionar, porque o nosso pessoal aqui é basicamente sofre de síndrome do pânico, são muito impressionáveis, né? Olha a cara do Rafael ali. Rafael, tem coisa.
Existem 4 grupos clínicos de borderline, né? O borderline A, que é o borderline com predomínio de características esquizoides ou paranoides, mais próximas das psicoses, porque tem alguns que têm psicose, né? Mas esse é um nível bastante alto do borderline. Grupo B, o borderline com predomínio de características distímicas e afetivas, é aquele que vive no mau humor, né? Grupo C, borderline com predomínio de características antissociais e perversas, corresponderiam ao grupo de transtorno de personalidade borderline propriamente dito, satisfazendo quase todos os critérios da DSM. O grupo D, que é o borderline com predomínio de características neuróticas, obsessivos compulsivas, e fóbicas graves. Então tem borderline para todo gosto, né? E qual que é a origem, né, desse transtorno de personalidade? Normalmente se encontra na infância. 91 e 92% dos pacientes sofreram alguma forma de abuso e abandono, respectivamente. 60% sofreram abuso sexual na infância. Só que são números, né? São estatísticas, né? Eu não sei onde foi feita essa estatística, se foi nos Estados Unidos, isso, aquilo. Não sei se aplica tanto para, né? Bom, enfim, são números, né? 75% dos pacientes passaram por experiências como humilhação, frustração, mensagens ambíguas, serem postos em situações de solução impossível, consideradas como abuso emocional. Porque abuso não é só sexual, não é só violência de espancamento, essas coisas. Existe o abuso emocional. Outras situações apontadas pelos pacientes foi a responsabilização, enquanto crianças, de outros membros da família. Sentimento de desamparo quanto àqueles que deviam cuidar deles e inconsistência no relacionamento. Muitas vezes, esses pacientes tiveram pais ou cuidadores que tinham problemas mentais. E aí eles sofreram um processo de transtorno de personalidade por causa disso. Então, e o tratamento, né? O tratamento, como é que faz? O tratamento prevê sessões de psicoterapia que permitam ao paciente falar sobre suas atuais dificuldades e sobre suas experiências passadas, na presença de um terapeuta de sua confiança, que seja imparcial e aceito por ele. A empatia com o terapeuta tem que existir, porque ninguém reforma uma personalidade se você não tiver empatia com o seu terapeuta. A terapia deve ser estruturada, consistente e regular, sempre estimulando o paciente a falar sobre seus sentimentos, ao invés de descarregar suas emoções nas ações autodestrutivas. Medicamentos como antidepressivos, carbonato de lítio ou antipsicóticos às vezes são aconselháveis para certos pacientes ou durante certas fases do tratamento. Qualquer tipo de problema ligado ao abuso de álcool, de drogas, deve ser obrigatoriamente tratado com a continuidade da terapia. Em alguns casos, pode ser necessária uma internação de curto prazo durante os episódios de estresse agudo ou diante de ameaça de suicídio ou outro tipo de ação autodestrutiva. A hospitalização pode fornecer um afastamento temporário do estresse provocado pelo ambiente externo. Ok, Rafael. Boa noite. Estimas melhoras aí. Nesses casos agudos, o tratamento em pacientes não hospitalizados torna-se geralmente mais difícil e demorado, podendo durar anos. O objetivo do tratamento deve focar o aumento da conscientização do indivíduo, com maior controle sobre sua impulsividade e uma maior estabilidade em seus relacionamentos. Um dos resultados positivos mais frequentes da terapia é o aumento da tolerância em relação à ansiedade do paciente.
O tratamento psicoterápico também pode ajudar a aliviar os sintomas psicóticos ou a perturbação do humor, contribuindo para o equilíbrio da personalidade. Com a maior conscientização do problema e uma maior capacidade de autoavaliação e reflexão, espera-se que o paciente seja capaz de interferir na rigidez dos padrões instaurados anteriormente em sua vida e evitar que eles se repitam nas próximas gerações. Eu hoje estava ouvindo um áudio do Gasparetto que fala sobre a TCC pode ajudar. Que estava falando sobre pais e filhos e que normalmente nós, pais, enquanto pais, vamos tratar os seus filhos ou o contrário do que os nossos pais fizeram, ou uma cópia correta do que fiel ao que os nossos pais fizeram. E isso pode gerar problema. Porque, na realidade, você tem que enxergar os problemas do filho como ele... Nilceia, por que um horror, Nilceia? Então, Nilceia, você, por exemplo, você perdeu a sua mãe com 9 anos de idade. Foi muito difícil, né? Você era muito nova, né? Para lidar com essa perda. Você não pode lidar com os seus filhos como se eles tivessem perdido uma mãe aos 9 anos de idade. É disso que o Gasparetto está falando. Achei bastante interessante. É muito bom ouvir. E a gente não tem expectativa nenhuma de ser pais perfeitos, né? Porque ninguém é perfeito, né? Então, aqui, olha, para quem gosta, borders famosos, né? Borders diagnosticados e que assumiram que são borderlines, né? Angelina Jolie, todo mundo pensa muito bem dela, não é verdade? E ela é borderline. Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Toni Curtis, a princesa Diana e Adolf Hitler. Tem vários, né? Mas os brasileiros, eles não assumem que possam ser borderline. Aqui eu postei uma lista de filmes que falam sobre borderline. Se vocês quiserem assistir ou se vocês quiserem passar para os parentes, pais, irmãos, sei lá, família, para eles entenderem um pouquinho, né? O Atração Fatal seria um grau exorbitante de borderline, né? Porque o borderline normalmente ele não chega nisso. Ele faz mal para os outros, vai depender muito do tamanho da rejeição. Ele poderá chegar a uma situação dessa, mas se a rejeição for que ele não consiga suportar, normalmente ele se automutila antes de fazer alguma coisa de ruim para alguém. Olha, mulher solteira procura, garota interrompida. Então tem alguns filmes, eu vou colocar esses slides no grupo de síndrome do pânico e de bipolar, se alguém quiser procurar esses filmes, né? Olha, As Horas, Monster, Desenho Assassino, Minha Super Ex-Namorada, Margot e o Casamento. E aqui estão as fontes de onde eu tirei esses slides, né? Então, gente, eu espero ter esclarecido um pouquinho, né, do que é esse transtorno de personalidade borderline. A intenção é só informar, não quero que ninguém fique se diagnosticando. Quem faz diagnóstico é o psiquiatra e é demorado para fazer. Então, você procure falar. Se você desconfia que você é um borderline, procure falar sobre a sua afetividade, a sua raiva, uma série de coisas, né? Quanto mais você esclarecer o psiquiatra, melhor ele vai poder fazer o diagnóstico. Então, é isso que eu tinha que passar para vocês hoje.